Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Quinta-feira. E tem dado muito importante aqui para vocês aí, porque saiu finalmente a resposta do Brasil ao tarifaço do Trump. Não tem tarifas recíprocas por enquanto, né? Mas a gente já tem então algumas medidas que o governo brasileiro deve fazer para tentar mitigar esses efeitos aí do tarifaço. Então, o vídeo de hoje vai ser falando aí da resposta brasileira ao tarifaço de Trump. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no meu canal, para vocês não perderem nenhum conteúdo. Sempre de terça a sexta-feira, conteúdo novo, falando de economia brasileira, economia internacional, temas relevantes de economia, temas especiais, para você ficar sempre bem informado e não perder aquela discussão que você tem com o seu tio do Zap. E eu também quero pedir para vocês aí, para quem puder, me ajudar com o meu Apoia-se. Esse canal é feito para vocês. E esse canal precisa se manter de pé aí com a ajuda de vocês. Então todo mundo que puder me ajudar no Apoia-se, eu agradeço. E para aqueles que puderem me ajudar com mais de R$ 10 por mês, ganha brinde especial. Aulas minhas gravadas aí mostrando temas básicos de economia para vocês saberem e entender o que está por trás de todo aquele discurso que você ouve aí no jornal, que você ouve aí na televisão, que você ouve aí na grande mídia. Então já tem até a segunda aula, já está disponível. Então, gente, quem puder me ajudar aí, eu agradeço muito. Mas vamos falar do tema do vídeo de hoje, porque ontem à tarde, né, na quarta-feira, dia 13 de agosto, foi anunciado aí pelo governo o novo pacote aí para tentar resolver a situação aí do tarifaço, né? Porque mesmo ele sendo bem menor do que antigamente a gente estava imaginando, ele ainda vai ter efeitos aí na economia brasileira. E colocou empregos em risco, colocou setores contra a parede. Então o governo brasileiro, ele decidiu fazer um pacote de medidas aí para tentar auxiliar as empresas e os trabalhadores que estão sendo prejudicados aí em setores afetados pelo tarifaço, pela bolsotaxa, né? E deve começar já imediatamente. Então, um pacote muito mais voltado à questão de fornecer crédito para as empresas que estão precisando, isenções temporárias de impostos e com contrapartida, que é importante, né? Que é você tentar manter o nível de emprego. Então, as empresas que vão se beneficiar com isso vão ter que se comprometer a manter o nível de emprego. Vamos já, então, agora mostrar aqui para vocês quais são essas medidas aí que o governo tá propondo. É uma linha de crédito de 30 bilhões com recursos do FGE, do Fundo Garantidor de Exportação, para empresas que comprovarem perdas. Em contrapartida, essas empresas deverão preservar os empregos e serão fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho. Vai ter suspensão e isenção de tributos na importação de insumos usados para produzir produtos destinados à exportação. Crédito tributário com desoneração nas vendas do exterior com alíquotas de 3,1% para empresas grandes e médias e de 6% para micro e pequenas empresas. Vai ter ampliação do acesso ao seguro contra operações com risco de inadimplência e compra pública de produtos perecíveis que seriam importados. Primeiro ponto que a gente tem que levar aqui é que o coração, né, o que mais chama atenção, até pelo volume de recursos, né, é os 30 bilhões destinados para crédito, que vão sair desse fundo garantidor de exportações aí, que será o lastro disso, né? Então, muito provavelmente, vai ser um crédito bem subsidiado, né, os moldes do BNDES, já que ele vai sair justamente aí de um fundo que você tem como recuperar perdas aí em caso de inadimplência, né? Então, e isso daí também deve fazer com que aumente bastante o prazo para o pagamento aí desse crédito que for fornecido para as empresas, né? O crédito ele é muito mais interessante, por exemplo, do que as isenções tributárias, né? A gente tem também algumas isenções tributárias, né, mas são poucas, se comparado ao volume que está se pensando em dar de crédito para as empresas, e é muito melhor você dar crédito para as empresas do que você dar isenção tributária. Pode até parecer que no fim dá na mesma, mas não,
Porque quando você geralmente dá isenção tributária para essas empresas, elas acabam revertendo isso não em aumento da produção ou queda no prejuízo, né? Eles vão tentar aumentar a margem de lucro em relação a isso e quase que nunca dão contrapartidas para isso. Quando você dá crédito para essas empresas elas têm que gastar esse dinheiro, mesmo que esse dinheiro fique em caixa e tudo mais, mas é dinheiro que ela vai acabar tendo que gastar para você conseguir fazer, então, para você manter a sua linha produtiva, mesmo com esse problema aí do tarifaço. E esse crédito só vai ser dado se você tiver uma contrapartida de preservação de empregos, e isso aí vai estar sendo fiscalizado aí por uma câmara especial que o Ministério do Trabalho vai acabar fazendo. É bem importante isso, porque um dos grandes problemas que a gente tinha em pacotes passados, inclusive durante a crise de 2008, durante a crise da Covid e tudo mais, era a falta de mecanismos de preservação de empregos. Você fazia as benesses que o setor pedia, né? Inclusive teve a isenção de 2013 para diversos setores que mais empregavam, mas não teve, por exemplo, contrapartida que já aqueles setores que são os que mais empregavam deveriam então manter o seu nível de emprego, né? O BNDES mesmo poderia fazer algo do gênero, né? Então dar um crédito subsidiado para essas empresas, então mais contrapartida que vocês mantenham o seu nível de emprego, né? E garantam o máximo que puder aí para não ter demissões em massa, para você só se for demitir alguma pessoa, seja alguma coisa muito pontual, aquela demissão que geralmente uma empresa faria no dia a dia normal, né? Então acho muito importante, porque é a primeira vez que a gente vê uma medida aí de tentar ter essa contrapartida de manter o nível de emprego. Eu acho isso uma coisa bem inteligente aí, esse pacote, além de fornecer o crédito, que daí o crédito ele não vai acabar virando aumento de margem de lucro. O crédito o cara vai ter que gastar para manter a máquina em dia, ele vai poder gastar com o que ele quiser esse crédito, né? Mas daí ele não vai poder usar esse crédito para aumentar a margem de lucro, o que seria terrível. Então, esse crédito vai acabar tendo que ser usado para fazer aumento produtivo e na sua produção, né? A gente tem uma série de suspensões tributárias, créditos tributários, de desoneração e tal, mas eu achei que o volume é bem pequeno, e pelo que está sendo proposto aqui, é bem pontual, então é só para comprar, por exemplo, insumo para produtos que são vendidos para fora. Isso, a gente pode ler isso basicamente como fertilizantes, né? Se a gente for pegar o caso do café, ou medicamentos veterinários para os bovinos, para o setor da carne. Então você vê assim, é muito pontual, você não tem assim uma isenção completa, tal, principalmente porque muitos desses produtos aí vêm dos Estados Unidos, então você dá esse crédito, essa isenção aí, até que eu acho que não vai ser muito grande, sim, então não vai poder correr aquele risco, sim, de aumentar a margem de lucro dessas empresas, mas um nível muito mais reduzido do que se fosse uma maneira muito geral, assim, né, que é uma desoneração maior, né? Então é uma desoneração bem pontual, é uma desoneração com hora para acabar, inclusive, aí, pelo menos está na medida. Eu acho que foi bem inteligente do governo focar mais em dar crédito do que ficar dando desoneração. Então parece que a gente aprendeu com os erros do passado, principalmente o erro de 2013, daquele pacote de desoneração. Então, corrigindo-se isso aí, eu acho que foi uma medida muito mais inteligente isso. E aí você tem duas medidas que eu acho bem interessante, que é essa ampliação do acesso ao seguro contra operações de inadimplência, né? Ou seja, você tinha que ter determinados parâmetros para você conseguir ter acesso a esse seguro, né? O que é esse seguro? Se o cara não honrar seu compromisso na data que ele foi estipulada para ele, ou se ele realmente tomou calote, existia um seguro aí que pagava o exportador na hora que ele, no momento que ele tomasse já esse calote, mesmo que esse calote fosse temporário, e o governo arcava aí e pegava as dívidas, que nem se fosse realmente uma seguradora, né? E esse acesso era um pouco limitado. Agora ele amplia o acesso para mais empresas exportadoras, principalmente empresas exportadoras, eu acho que menores, né? Se a gente for pegar o caso dos pescados, é muito isso, né, que a gente tem lá no Nordeste brasileiro. Então você aumenta
a gama, né, de proteção de seguro em relação a isso. E o último ponto, que é a questão de você fazer compra pública desses produtos perecíveis, porque você não tem como no curto prazo arranjar mercados para as frutas, para a manga, para o açaí, para os pescados. Eles são muito perecíveis, então eles vão estragar rapidamente. Então você fazer uma política pública de incentivo à compra para você colocar isso na rede básica de educação, para fazer merenda, para utilizar em hospitais, peixe, pescado, essas frutas, vai conseguir absorver bem. E aí você tem que ver se os estados e os municípios também vão aderir. Então, o governo federal ele pode fazer a parte dele, ele tem uma grande gama federal de locais para colocar esses novos esses produtos perecíveis aí que seriam exportados e vão ter que ser absorvidos pelo mercado interno, o governo se propõe a comprar. Mas aí você também tem que os estados e municípios, aproveitando essa política aí, faça também a coisa certa, não atue de maneira de só ser, não vou apoiar porque é coisa do PT, então vamos parar dessa besteira aí, e passe também a fazer, porque aí vai ser um negócio muito mais barato, vai ser subsidiado, vai ajudar a produção local e vai evitar maiores perdas de emprego. Então, para a gente fazer um resumo aqui do que foi anunciado aqui pelo governo, o governo, como resposta às tarifas, anunciou um pacote com uma série de medidas e muito pautado na questão de fornecimento de crédito, e crédito que vai ser garantido pelo Fundo Garantidor Exportador, o que leva a crer que vai ser um crédito subsidiado, barato e com longo prazo aí de financiamento, o que ajudaria mais, por exemplo, do que isenções fiscais, porque a isenção fiscal corre o risco grande de você só fazer com que o cara aumente margem de lucro. Com o crédito, ele vai usar aquele dinheiro lá para realmente tentar salvar o emprego dele, a empresa dele. E ao mesmo tempo você tem contrapartidas, então o cara que quer aderir a esse programa ele vai ter que se comprometer a manter os seus empregados e não fazer demissões em massa, e vai ser fiscalizado pelo Ministério do Trabalho se ele está cumprindo as regras. Além disso, a gente tem algumas medidas bem pontuais de isenções fiscais, que eu acho que não deve mexer tanto assim no funcionamento do programa. E o mais importante, eu acho que também vale ressaltar a questão da compra de produtos aí perecíveis que seriam exportados aí. Eu acho que acho que são uma série de medidas aí que pode ajudar bastante, sim, pelo menos num primeiro momento, ao empresariado e às empresas brasileiras que foram afetadas no tarifaço aí, mitigando ainda mais os efeitos que você tem dessa nefasta política aí da bolsotaxa. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram esse vídeo, dá o seu like. Se vocês esperaram até agora para saber se gostavam do canal, para saber se vocês queriam se inscrever, se gostou, se inscreve. Achou que faltou alguma coisa, achou que faltou algum comentário, comenta aí para falar lá embaixo. E também quem puder me ajudar no meu apoio-se, eu agradeço e muito. Tá certo, gente? Então a gente se vê amanhã. Então um grande abraço e até a próxima.